Olá, eu vejo você. Você faz parte. Bem-vindo ao nosso estudo sistêmico da semana. Nesta semana, nosso mergulho no livro Ordens do Amor, de Bert Hellinger, nos convida a enfrentar alguns dos temas mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais reveladores sobre nossos relacionamentos. Vamos explorar as sombras e as luzes que moldam nossas conexões, desvendando como dinâmicas aparentemente simples como ciúme e compensação podem revelar desequilíbrios profundos. Vamos entender o preço que pagamos pela inocência e vingança e como a necessidade de vingança muitas vezes nasce do anseio por um reconhecimento não recebido. Aprofundaremos nossa visão sobre fidelidade e infidelidade, não apenas como atos, mas como reflexos de laços e lealdades sistêmicas que nos prendem. Também faremos uma reflexão sobre a inocência e seu verdadeiro papel, a importância de oferecer presentes para a mãe, que vai além do objeto material, tocando a alma, e como as crises se resolvem com mais facilidade em seu extremo, nos impulsionando a um novo patamar de consciência. Este é um convite para olhar para dentro e para as dinâmicas que nos cercam com honestidade e coragem. Se o nosso estudo faz sentido para você, siga-nos para não perder nenhuma reflexão e compartilhe este conteúdo com quem também busca aprofundar seu autoconhecimento. Sua participação nos inspira a ir mais longe. Ciúme e compensação. Cláudia ainda tem uma pergunta. Ela começou seus estudos e os completou. Depois veio a separação. Mas quem foi embora foi ele e não ela. Foi assim que entendi. Hellinger, isso não tem importância aqui, pois a dinâmica está clara e não importa como foi resolvida em detalhe. No caso do ciúme, por exemplo, o parceiro enciumado quer induzir o outro a ir embora e não a ficar. Mas age como se quisesse que ele ficasse. O ciúme é um recurso para afastar de si a culpa e empurrá-la para o outro. Assim, a pergunta sobre quem foi embora primeiro não tem maior importância para a determinação da culpa e de suas consequências. Ir embora pode ser também um favor que se faz ao outro. Mas quando uma pessoa faz no casamento algo que nada tem a ver com ele e o faz à custa do parceiro, que tem de pagar por isso, essa pessoa liquida a relação. É diferente quando ela mesma custeia os próprios estudos. Para Brigitte, você mesma os custeou? Brigitte faz que sim com a cabeça. Hellinger, então a dinâmica não é a mesma de quando o marido paga por eles. Quando o marido paga o curso para a mulher, ela sempre vai embora. E quando a mulher o faz para seu marido, ele igualmente vai embora porque não existe mais paridade. Quando a mulher estuda e seus pais pagam, não há consequências. Nem quando o homem estuda e seus pais pagam. No seu caso, porém, ainda atua uma outra dinâmica. Sua formação era uma tentativa de sair do relacionamento. Era a vingança pela relação que seu marido mantinha. Aqui também vigora a lei da compensação. A pergunta é a seguinte: quem causou ao outro mais dor? Ele a você ou você a ele? Onde estava a vingança maior? Aliás, era esse o tema de sua pergunta anterior sobre a compensação negativa. Você precisa ponderar isso, seja qual for a sua explicação para o caso. Inocência e vingança. O inocente é o mais perigoso. Ele tem a raiva maior e age de forma mais destrutiva num relacionamento, porque acha que está com razão. Perde o senso de medida. O culpado está sempre mais disposto a ceder e a reparar. Via de regra, a reconciliação fracassa não pelo lado do culpado, mas do inocente. Podemos deixar isso assim? Fidelidade e infidelidade. Thea, estou ainda pensando neste assunto, que ela estudou psicologia depois que seu marido teve uma amante durante 1 ano e meio. Apesar de tudo, resulta da constelação que ela perdeu seu direito sobre as filhas. Isso me atinge como mulher, porque eu sinto como injusto. Hellinger, é injusto? Você está deixando de ver a culpa dos inocentes. Com efeito, quem fica zangado é o inocente, não o culpado. Este, via de regra, não fica zangado com o parceiro, não tem esse sentimento. Mas o inocente o tem, porque se sente com razão. Sua culpa é especialmente perigosa porque vem sob a capa da inocência e do direito. O que há de tão mal se alguém alguma vez tem uma outra relação? O que realmente se fere com isso? O inocente age como se tivesse o direito de reservar o outro perpetuamente para si. Isso é uma presunção.
Persegue o parceiro, em vez de tentar ganhá-lo pelo amor. E então, o outro ainda deve voltar? Isso ele não pode fazer mais. Quando o inocente se vinga além da medida, o culpado já não pode voltar para ele. Assim, defendo o mais romano e o senso de medida. Tenho um profundo respeito pela fidelidade, mas não por uma fidelidade assim. Ela deve resultar do amor. Muitas vezes se coloca a seguinte reivindicação: sou a única pessoa que pode ser significativa para você. Por é acento agudo M. Muitas vezes, alguém chega a uma situação em que encontra outras pessoas importantes. O parceiro não tem o direito de persegui-lo por isso. Precisa respeitar a situação como é. Assim, provavelmente haverá uma boa solução para todos. Esta só existe através do amor. Ficou claro? 121 Trago ainda outra ponderação. A luta de um parceiro para conservar o outro recebe frequentemente sua energia do medo que a criança sente de perder a mãe. Assim, a exigência de fidelidade não visa tanto a parceira quanto a mãe. Também a fidelidade de um parceiro, principalmente quando envolve abnegação, é a transferência, para o marido ou a mulher, da fidelidade da criança à mãe. Essa fidelidade tem então algo de irreal. Um exemplo a respeito. Um homem me escreveu que estava noivo, mas sua noiva lhe disse que o amor que sente por ele é apenas uma transferência. Ela deseja ser independente dele e ter também outras relações. Porém, o rapaz achava que devia ser fiel a ela e aguardar que voltasse para ele. Escrevi-lhe uma carta, mais ou menos nos seguintes termos: você está mostrando à sua parceira uma fidelidade semelhante à que os filhos sentem pela mãe. Por isso o seu sentimento o engana. Ela não merece você. Ele me respondeu que se sentiu liberado no ato. Desfez-se imediatamente de sua aliança de noivado e sentiu-se disponível para o novo. Vingança adotada. UTE, por um lado, ainda estou às voltas com o sistema de Brigitte, sobretudo com o rigor com que tais princípios de ordem decorrem e obviamente são verdadeiros, embora pareçam ter sido colocados apenas por você. E Sou ainda está me mobilizando. O outro lado tem algo a ver comigo e com minha mãe. No meu casamento, pois fui casada por muito pouco tempo, também fui enganada e abandonei a relação. Senti-me totalmente inocente e isso me faz pensar de novo numa identificação com minha mãe, pois com ela se passou algo semelhante. Meu pai agiu de boa fé quando a mandou para a casa da família dela com meu irmão doente, para que ele se recuperasse. Nesse meio tempo, aconteceu o relacionamento de meu pai com sua secretária, do qual nasceu a outra criança. Penso que também percebi e adotei algo da vingança de minha mãe contra meu pai. Agora estou sentindo algo de novo que está queimando, mas também posso passar por cima disso. Reflexão sobre a inocência. Cal, acabei de olhar o relógio, notei que a jornada de trabalho está terminando e verifiquei como me sinto bem disposto. Há pouco ficou gravada em mim esta frase sua, que os inocentes são os perigosos. Ela se fixou muito fortemente e está trabalhando dentro de mim. Presentes para a mãe. Cláudia, estou excitada e pensando em minha mãe, por causa do tema atual. Wolfgang foi embora há pouco porque amanhã é o aniversário de sua mãe e ele vai viajar para lá. Minha mãe também faz anos amanhã e vou fazer o impossível para viajar para lá. Isto começou realmente ontem quando você começa a chorar. Hellinger, preste atenção. Você pode imaginar que presentes poderá levar a ela deste curso. Seria uma excelente ocasião. Mas é preciso que você avise antes, para que ela saiba que você lhe levará presentes. Então você poderá se consolar e ficar aqui amanhã. De acordo? Cláudia, ri. Algo assim eu ainda não tentei, mas, de certo modo, acho bom. Crises se resolvem com mais facilidade em seu extremo limite. Robert, estou um pouco inquieto porque tenho de chegar em breve a uma decisão sobre se continuo vivendo com meu filho e entrego minha casa. Hellinger, isso é ainda muito prematuro. É no limite extremo que se supera uma crise. Fui, uma vez, diretor de uma grande escola. Lá, de vez em quando, aconteciam crises. Por vários dias eu ficava assistindo como fermentavam até chegar ao seu auge. Então eram rapidamente resolvidas. No auge isso se consegue com muita facilidade. Robert, preciso tomar uma decisão sobre quando tomarei a procurar minha mulher. Ela me propôs isso, portanto deseja contato.
Mas há 3 meses não mantenho contatos, porque não quis. Hellinger, espere agora, até que possa fazê-lo. A vez é sua. Mas, de qualquer maneira, faça o contato. Robert, isso já está claro para mim. Só questiono o quando e o como. Hellinger, isso você vai perceber imediatamente, quando chegar o momento. Mesmo quando já sabemos qual é a decisão correta, é preciso deixar primeiro que as forças se concentrem para a execução. Robert, sinto grande dificuldade em esperar. Hellinger, você realmente não é um guerreiro. Eles fazem isso. Durante a guerra, quando acontecia um ataque, era necessário esperar que o inimigo chegasse a uma distância de 50 metros. Isso é muito difícil. Justamente. É mais fácil atirar quando ele ainda está a 1 quilômetro. Mas com que resultado? Depois de mergulharmos nos temas profundos do nosso estudo, é hora de fazer uma pausa para consolidar os pontos principais. Afinal, a sabedoria sistêmica não é apenas sobre entender, mas sobre sentir e integrar. Hoje, confrontamos dinâmicas que muitas vezes evitamos. Vimos que o ciúme não é apenas insegurança, mas um sinal de desequilíbrio, uma busca desesperada por uma compensação que não foi dada. Ele nos pergunta: onde o fluxo de amor foi interrompido? Analisamos o ciclo doloroso da inocência e vingança. A inocência, em seu extremo, pode se tornar uma armadura que impede o perdão, levando à vingança, uma tentativa de restaurar a justiça, que na verdade aprisiona a todos. Tocamos na complexidade da fidelidade e infidelidade. Percebemos que elas não são meros atos isolados. Elas podem ser reflexos de lealdades sistêmicas invisíveis, onde um parceiro, inconscientemente, repete um padrão familiar. E, por fim, refletimos sobre a importância de dar presentes para a mãe, que é a representação de honrar a origem, a força vital, a base. É um movimento de gratidão que nos liberta para amar de forma mais plena. A lição mais importante é que as crises se resolvem com mais facilidade em seu extremo porque nos forçam a olhar para a verdade sem máscaras. É no ápice da tensão que a solução se revela. A sua participação neste estudo é o que o torna vivo. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, comente abaixo qual desses pontos mais te impactou e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se beneficiar dessas reflexões. Juntos, seguimos construindo uma comunidade de consciência e crescimento.